Bom, olá pessoal, tudo bem? Vamos começar essa aula de hoje de biologia, bioacumulação, segundo bimestre, a primeira aula do ensino médio. Vou passar para o material aqui, esse material vocês encontram lá no centro de mídias, lá no repositório, e esse material aqui ele começa com o conteúdo, bioacumulação, nível tróficos, tá? O objetivo desse material aqui é conceituar e contextualizar bioacumulação, avaliar os riscos à saúde ao ambiente, considerando a composição e a toxicidade de diferentes produtos, como também o nível de exposição a eles. Vamos passar aqui, ó. Aqui tem uma reportagem, jornal da USP, esse daqui saiu na USP, saiu na mídia, 2 anos após o destaque da Marina, cientistas detectaram excesso de manganês em peixes do Rio Doce. A análise realizada em 2017, 2 anos após o desastre de Marina, em Minas Gerais, mostraram que o excesso de manganês naquelas águas chegou a 280% em relação à época do acidente em 2015. Pesquisadores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba, analisaram o estuário do Rio Doce, no Espírito Santo, e detectaram elevação dos níveis de manganês. As análises foram feitas em 2017. 2 anos após o rompimento da barragem do Fundão, em Marina, Minas Gerais. O engenheiro ambiental Germano Queiroz deu detalhes de seu estudo realizado no grupo de estudo e pesquisas em geoquímica do solo, do Departamento de Ciência de Solo, que é o GEPGETS, OC e da ESALAC, sei lá. Aí, pulando aqui, ó, já vamos direto para cá. Para começar, o excesso de manganês chegou a 880% em comparação aos valores observados em 2015, dias após a chegada do rejeitos. Aponta Queiroz que os valores encontrados em 2017, segundo segundo o pesquisador, foram 5 vezes maior do que o limite definido pelas diretrizes brasileiras de qualidade da água, CONAMA, 2005. Manganês pode ser tóxico em alta concentração. A exposição crônica ao manganês pode causar danos ao sistema nervoso central, afetando a coordenação motora, a memória e a capacidade de aprendizado. Qual é a relação entre a bioacumulação e o caso de excesso de manganês em peixe? Vire e converse 3 minutos. Essa daqui eu vou levar para lá, para esse material que eu vou criar, que fica aqui no CMSP, onde eu vou criar atividade para vocês responderem, tá? Daqui a pouco eu começo a fazer ela, vamos ler o material, depois eu trago todas as questões encontradas no material, eu levo para lá e a gente cria atividade, valendo de 0 a 10 sempre. Tá? Então, ó, foco no conteúdo. Bioacumulação é o tempo geral que descreve um processo pelo qual a substância ou composto químico são absorvidos e retidos pelo organismo. Ela pode ocorrer de forma direta, quando as substâncias são simuladas a partir do meio ambiente, solo, sedimento e água, ou de forma indireta, pela ingestão de alimentos que contêm essa substância. Esse processo frequentemente ocorre na maneira simultânea, em especial em ambientes aquáticos. Então aqui a gente tem uma ilustração, ó, como a contaminação é absorvida e concentrada pela cadeia alimentar. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar o entendimento. Ó, a concentração absorvida, a contaminação é absorvida na concentração pela cadeia alimentar. Então vamos dar uma olhada aqui. A toxina, como metais pesados ou agrotóxicos, ela vem na água. Da água, ela passa por autotróficos, que aí já entra aquelas questões de bactérias e outros organismos bem menores, e através desses organismos, aí já vai para outra cadeia, outro nível, que é os zooplânctons. Aí já vai para os plânctons e os peixes pequenos acabam consumindo esses plânctons e começa a aumentar, já vai para os peixes aqui, a concentração cada vez maior. E para peixes grandes. Então, o peixe grande, geralmente, é o peixe que o homem acaba consumindo.
Então, toda essa questão de acumulação, ela vem subindo até chegar no peixe maior e o humano acaba consumindo um peixe contaminado de manganês. E isso daí, como a gente viu no slide anterior, ele afeta o sistema nervoso, memória e uma série de outras coisas. Tá? Então, essa absorção, ela é muito perigosa, tá? Ela tem a forma direta e a forma indireta. Ela pode ocorrer na forma indireta quando as substâncias são assimiladas a partir do meio ambiente, solo, sedimento e água, ou de forma indireta pela ingestão de alimentos que contêm essa substância, seria o peixe. Tá? Indireta seria essa questão aqui. Ó. Anote em seu glossário. Aqui tem uma separação, ó, bioacumulação ocorre em qual nível trófico representa o aumento da concentração de uma substância nos tecidos e nos órgãos do organismo. Bioconcentração. A bioconcentração, aqui ó, a bioacumulação e a bioconcentração. Ocorre quando as substâncias são absorvidas pelos organismos em que há concentrações mais elevadas do que no ambiente circundante. A bioconcentração e a bioacumulação ocorre dentro de um organismo. Tá? Depois eu levo esse material para fazer perguntas lá na atividade. A biomagnificação ou magnificação trófica é um fenômeno que ocorre quando há um acúmulo progressivo de substâncias de um nível trófico para o outro, ao longo da teia alimentar. Assim, os predadores do topo têm maiores concentrações dessa substância do que suas presas. Ó, outro exemplo aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para a gente ver esse exemplo. Ó, a bioacumulação, o nível de contaminantes, tá? Então começa nos peixes pequenos, ó, eles vão crescendo, então quer dizer, peixes menores, o nível de contaminação, de bioacumulação não é tão grande, agora para os outros peixes já fica mais acumulado essa substância durante o tempo. Aqui, ó, nível de contaminação na biomagnificação é semelhante também, ó, o nível de contaminantes, tá? Então os peixes se alimentam de pequenos seres que vivem no mar, a foca, e aí vai até o urso polar. Então, esse nível de concentração de contaminação, ela é muito arriscada para o ser humano. Então, temos aqui, ó, contaminação, poluição, transmissão de impureza ou de elementos nocivos capazes de prejudicar o ambiente e os seres vivos. Analisando esquema, todo mundo escreve em 10 minutos, então vamos analisar esse esquema aqui, ó, e também tem as questões que depois eu vou levar para o material. Então, analisando o esquema, então o homem, ele se alimenta desses peixes, os peixes, por natureza, se alimentam de algumas plantas que estão no mar, na água doce também, vai ter peixe de água doce aqui também. As conchas também, ela é um filtro, né? Peixe pequeno, tem o pato aqui, o tubarão e os outros peixes. E todos esses são, ó, apontados para o homem, ó. Todos eles, camarão, tá? Então, aqui é possível relacionar a presença de metais pesados em peixe destinado para o consumo humano. Quais argumentos podem fundamentar sua resposta? Então aqui eu vou levar como pergunta também. Próximo. Bioindicadores. É possível avaliar um grau de poluição ao impacto ambiental de um determinado local por meio de bioacumulação. Existem estudos que avaliam a concentração de metais pesados em ambiente aquático por meio de bioindicadores. Os bioindicadores são organismos cuja presença, a abundância e condições são indicativos biológicos de uma determinada condição ambiental. Esses estudos são realizados por profissionais com formação em ciências biológica, meio ambiente, química e engenharia. Continuando aqui o material, o ecossistema aquático são ideais para esse tipo de avaliação, porque são considerados os receptores finais de contaminantes liberados no ambiente, como a disposição de metais pesados, zinco, chumbo, cadmio, mercúrio, entre outros, provenientes de atividades agrícolas e mineração. Esses metais
penetram no organismo aquático através da superfície corporal, das estruturas respiratórias e pela ingestão de materiais particulados à água, o que os retém em seu tecido muscular. Leitura e análise de infográfico. Tá? É possível visualizar os números 1, 2 e 3 destacados em amarelo, que indica etapas importantes. 1. Destino da lama contaminada. Vamos procurar uma aqui. Uma aqui, ó. Destino, a lama contaminada é descartada no ambiente. Então, a gente pode ler aqui, mercúrio é adicionado Hg. O mercúrio forma um amalgama, deixa eu dar um zoom aqui que é mais fácil. Amalgama com ouro. Então, deixa eu tentar arrastar aqui também. Então, ele forma essa estrutura aqui, ele se forma com ouro. Então, ele acaba dando amalgama com ouro. Então, ele consegue destacar o ouro. Então, eles usam para coletar ouro. A lama contaminada pelo mercúrio, né, ele é despejado no rio de novo. Então, o amalgama mais pesado permanece no fundo, que é praticamente o mercúrio, né? Vendo aqui a segunda figura, deixa eu ver aqui, aquecimento e evaporação do mercúrio. 2. Para separar o ouro, o mercúrio é evaporado. Então eles aquecem até o mercúrio sair, e aí você consegue captar o ouro. O vapor do mercúrio é inalado pelo trabalhador. Quando entra no corpo, o mercúrio não sai, nunca mais, atacando o sistema digestivo, sistema nervoso, fígado e rim. O resto do mercúrio condensa de volta no meio ambiente, entrando na cadeia alimentar e sofrendo bioacumulação, aumentando de concentração a cada nível trófico. Envenenamento, os seres vivos dos rios e os povos que dependem deles para comer. Isso daqui é muito triste esse negócio aqui. Então, o aquecimento para a evaporação do mercúrio condensa e é disperso no ambiente. Continuando aqui, escreva em seu caderno em qual etapa você identifica a bioacumulação. Onde é possível identificar a biomagnificação. Como o mercúrio do garimpo envenena os rios. Assim. Pesquisa em grupo, analisando as etapas 1, 2 e 3, destacadas em amarelo, no infográfico, responda. Existem soluções sustentáveis para minimizar esse impacto? Material de apoio, depois eu vou lançar esse link desse material, aí vocês conseguem pesquisar. O que aprendemos hoje? Conceituamos e contextualizamos a bioacumulação, avaliamos os riscos à saúde e ao ambiente, considerando a composição, a toxicidade de diferentes produtos, como também o nível de exposição a eles. Então, esse foi o material. Vou pegar esse material, vou levar até a parte de cima aqui para começar a extrair as informações para a nossa atividade. O modelo da atividade, ela fica aqui, e eu vou encontrar aqui, bioacumulação. Eu já comecei a fazer a terceira atividade de biologia, e eu vou continuar ela aqui, visualizar ou editar. Então, eu vou editar aqui, eu já tenho o início, já tenho 1, 2 atividades. Eu vou criar a próxima atividade a partir daquele desenho lá. Então, deixa só eu ver uma coisa aqui. Primeira aula. Sim, primeira aula. Então, é a primeira aula de biologia, dentro da atividade, né? Criando como a terceira atividade, mas as outras foram do primeiro bimestre, então essa é a primeira aula do segundo bimestre. Continuando aqui, eu vou criar a pergunta, ela vai valer de 1, ela é obrigatória. Vou buscar no material aqui, que temos depois daquela imagem, que é esta daqui. Então, o que eu coloquei lá? Eu coloquei essas perguntas para vocês e agora eu vou criar a próxima pergunta. Bioindicadores. Bioindicadores, grau de tal, eu vou
ver aqui mais para baixo, se tem alguma pergunta que eu possa levar para lá. Aqui, ó, essa daqui. Essa daqui são duas perguntas. São duas perguntas que eu vou levar. E essa pergunta aqui eu vou colocar ela valendo 2 pontos. Porque aqui tem duas perguntas. Então, eu vou colocar aqui para salvar. Já está salva. Vou levar para o material. Que é esse aqui. Valendo 2 pontos. Deixa eu salvar. Vou dar para 2 aqui, ó. Essa daqui eu também vou colocar valendo 2, porque são duas perguntas. Então, já vai para 5, entendeu? São 5 pontos. Eu vou criar a próxima atividade valendo 1, imediato, sem saber qual vai ser a pergunta. Vou abrir o enunciado e vou passar para o próximo slide para ver o que tem aqui. Tem o material de apoio, tudo que a gente viu. Então, eu vou... eu queria tirar mais uma pergunta. Eu vou encontrar mais uma pergunta aqui. Eu vou tirar essa pergunta aqui, ó. Essa daqui, quando eu estava lendo, eu pensei nessa pergunta. Eu vou criar essa pergunta. Eu vou criar, vou levar o material para cá. Eu coloco a criação. Qual a diferença de bioacumulação para bioconcentração? É uma boa pergunta, correto? Joia? Então, consegui tirar mais uma pergunta e eu vou fazer o seguinte. Salvar aqui. Então, eu tenho 1 ponto, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. Então, se eu colocar aqui, ó, 2, 4, 6, 7, 8, teria que ser 5 perguntas. Aqui você tem 5. 1, 2, 3, 4. Eu vou ter que criar mais um, aí eu coloco cada pergunta com peso de 2. Aqui, ó. Eu vou tirar outra pergunta daqui. Tá? Porque, praticamente essa pergunta aqui é a principal de todas, né? Que é o material que foi criado, o conteúdo protagonista do material. O manganês pode ser tóxico em altas concentrações. Quais os efeitos colaterais Quais os efeitos colaterais? Já dá para entender, beleza? Salvei. Então agora eu acho que eu tenho 5 questões, eu posso fazer, ó, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Até os 10, entendeu? Aqui eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou ver se eu consigo. Eu não vou embaralhar, porque fica na sequência do material. Eu vou criar uma pergunta aqui, vou ver se eu consigo arrastar ela lá para cima. Eu consigo. Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Jogar ela para cá. Olha.
Agora foi. Então, aqui, ó, tá assim. Cadê? Vamos. O que eu vou fazer aqui, ó? Tem as perguntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Vamos lá. Aqui, esse daqui eu vou deixar sem nota. Não é obrigatório. Aqui eu só quero colocar o material, ó, o link do material. Vamos ver se eu consigo. E eu quero saber se aparece para vocês esse material. Ó. Já falou? Segue o link do material para consulta e respostas das questões. Acho que seria isso. Então, clique no link, né? A apresentação em PowerPoint, educação, salvei, vamos ver como que vai ficar. Olha lá. Então, se o aluno clicar aqui, abre o material, excelente. Então, eu vou salvei, mesmo ele clicando aqui, abre. Não precisa responder. Valendo 0, não engargalhada. Eu vou salvar essa atividade agora. Está salva. Está em modelos. A próxima aula de biologia, que vai ser na quinta-feira, eu solto essa atividade, ainda ela não está pronta. Aliás, ainda não é o dia de eu soltar ela. Vou soltar ela na quinta-feira, porque ainda tem uma atividade de química para ser respondida. Então, eu quero agradecer a todos, muito obrigado, até a próxima. Espero que tenham gostado da atividade. Para qualquer dúvida, é só me procurar. Até a próxima, tchau. Bom, olá pessoal, tudo bem? Vamos começar essa aula de hoje de biologia, bioacumulação, segundo bimestre, a primeira aula do ensino médio. Vou passar para o material aqui, esse material vocês encontram lá no centro de mídias, lá no repositório. E esse material aqui ele começa com o conteúdo, bioacumulação, nível tróficos. Tá? O objetivo desse material aqui é conceituar e contextualizar bioacumulação, avaliar os riscos à saúde ao ambiente, considerando a composição e a toxicidade de diferentes produtos, como também o nível de exposição a eles. Vamos passar aqui, ó. Aqui tem uma reportagem, jornal da USP, esse daqui saiu na USP, saiu na mídia, 2 anos após o destaque da Marina, cientistas detectaram excesso de manganês em peixes do Rio Doce. A análise realizada em 2017, 2 anos após o desastre de Marina, em Minas Gerais, mostraram que o excesso de manganês naquelas águas chegou a 280% em relação à época do acidente em 2015. Pesquisadores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba, analisaram o estuário do Rio Doce, no Espírito Santo, e detectaram elevação dos níveis de manganês. As análises foram feitas em 2017. 2 anos após o rompimento da barragem do Fundão, em Marina, Minas Gerais. O engenheiro ambiental Germano Queiroz deu detalhes de seu estudo realizado no grupo de estudo e pesquisas em geoquímica do solo, do Departamento de Ciência de Solo, que é o GEPGETS-OC e da ESALAC, sei lá. Aí, pulando aqui, ó, já vamos direto para cá. Para começar, o excesso de manganês
chegou a 880% em comparação aos valores observados em 2015, dias após a chegada do rejeitos. Aponta Queiroz que os valores encontrados em 2017, segundo os pesquisadores, segundo o pesquisador, foram 5 vezes maior do que o limite definido pelas diretrizes brasileiras de qualidade da água, CONAMA, 2005. Manganês pode ser tóxico em alta concentração. A exposição crônica ao manganês pode causar danos ao sistema nervoso central, afetando a coordenação motora, a memória e a capacidade de aprendizado. Qual é a relação entre a bioacumulação e o caso de excesso de manganês em peixe? Vire e converse 3 minutos. Essa daqui eu vou levar para lá, para esse material que eu vou criar, que fica aqui no CMSP, onde eu vou criar a atividade para vocês responderem, tá? Daqui a pouco eu começo a fazer ela, vamos ler o material, depois eu trago todas as questões encontradas no material, eu levo para lá e a gente cria a atividade, valendo de 0 a 10 sempre. Tá? Então, ó, foco no conteúdo. Bioacumulação é o tempo geral que descreve um processo pelo qual a substância ou composto químico são absorvidos e retidos pelo organismo. Ela pode ocorrer de forma direta, quando as substâncias são simuladas a partir do meio ambiente, solo, sedimento e água, ou de forma indireta, pela ingestão de alimentos que contêm essa substância. Esse processo frequentemente ocorre na maneira simultânea, em especial em ambientes aquáticos. Então aqui a gente tem uma ilustração, ó, como a contaminação é absorvida e concentrada pela cadeia alimentar. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar o entendimento. Ó, a concentração absorvida, a contaminação é absorvida na concentração pela cadeia alimentar. Então vamos dar uma olhada aqui. A toxina, como metais pesados ou agrotóxicos, ela vem na água. Da água, ela passa por autotróficos, que aí já entra aquelas questões de bactérias e outros organismos bem menores, e através desses organismos, aí já vai para outra cadeia, outro nível, que é os zooplânctons. Aí já vai para os plânctons e os peixes pequenos acabam consumindo esses plânctons e começa a aumentar, já vai para os peixes aqui, a concentração cada vez maior. E para peixes grandes. Então, o peixe grande, geralmente, é o peixe que o homem acaba consumindo. Então, toda essa questão de acumulação, ela vem subindo até chegar no peixe maior e o humano acaba consumindo um peixe contaminado de manganês. E isso daí, como a gente viu no slide anterior, ele afeta o sistema nervoso, memória e uma série de outras coisas. Tá? Então, essa absorção, ela é muito perigosa, tá? Ela tem a forma direta e a forma indireta. Ela pode ocorrer na forma indireta quando as substâncias são assimiladas a partir do meio ambiente.